Por que que hoje em dia tem tanto autista? Ai, tanto autista assim. Gente, não é que hoje em dia tem tanto autista. Os autistas sempre existiram, só que não tinha diagnóstico, não existia conhecimento sobre o assunto. Ninguém sabia o que era o autismo ainda. Então não é que agora está surgindo autistas. Agora está surgindo conhecimento sobre eles. Agora que a gente está conhecendo sobre o autismo. Então é por isso que a gente tem que falar muito ainda sobre esse assunto. E hoje a gente vai falar de autismo em adultos. Esse vídeo é dedicado especialmente à minha amiga Vitória, que me pediu pra fazer esse vídeo. A Vitória é uma amiga minha, ela é autista, ela é adulta, e ela gosta quando eu converso com ela, porque ela diz que eu consigo falar de um jeito claro, que ela consegue me entender, porque os profissionais acho que falam assim de um jeito mais difícil, um jeito mais, né, uma linguagem mais científica. Então, o meu canal também eu fiz pra isso, pra orientar outros pais numa linguagem assim mais formal, mais popular, digamos assim. Então eu tô fazendo esse vídeo pra ela. Um beijo, Vi. Então vamos lá, gente. O que é o autismo? O autismo é um transtorno. O que é um transtorno? É algo que traz prejuízo pra sua vida, que traz prejuízo pra vida do portador, no caso da pessoa com autismo. Tá, mas que tipo de prejuízo? O adulto com autismo, ele tem muitos prejuízos na vida dele. Por exemplo, na rotina familiar. Aquele adulto, ele sempre... Nossa, por que ele fica distante da gente, né? A família fala, por que ele fica distante da gente? Por que ele é antissocial desse jeito? Por que ele é muito sincero? Por que ele é meio agressivo às vezes? Por que isso? Por que aquilo? Então a família acaba julgando, sem saber, né? Por que a pessoa é daquele jeito. Ou às vezes até sabe, mas mesmo assim não procura se informar, não tem a mínima noção do que é o autismo. Então julga, mesmo sabendo que a pessoa, que o adulto é autista. Por exemplo, no trabalho, o autista o autista adulto, ele pode ter algumas dificuldades de socialização. Se ele for atender cliente, ele vai ter dificuldade, ele vai ter uma barreira ali, e isso pode prejudicar o trabalho dele, claro, com certeza, ainda mais se for um emprego que exige que você tenha relação com o cliente. E aí, muitas vezes, esse julgamento começa na infância também, porque, pensa bem, a maioria dos autistas adultos descobriram o autismo depois de adulto. E aí, na vida dessa pessoa, quando esse adulto era uma criança e não sabia que era autista, sofreu tudo que você imagina de preconceito, porque, é uma criança birrenta, porque não sei o que, pode ter sofrido bullying na escola, pode ter sofrido chacota da família, pode ter sofrido inúmeros tipos de preconceito, e aí quando cresce, desenvolve depressão e ansiedade, e aí vai no psicólogo, vai em um psiquiatra pra procurar ajuda, e aí descobre que é autista. Eu, por exemplo, eu fui procurar ajuda porque eu desenvolvi depressão e ansiedade e eu descobri que eu sou autista. Por quê? Porque eu sempre fui autista e nunca fui tratada. É por isso que é muito importante o diagnóstico precoce, o diagnóstico, quanto mais cedo, né, quanto menorzinha a criança, quanto mais cedo, melhor, porque causa menos prejuízo na vida daquela criança e no futuro na vida daquele adulto. A única coisa que os autistas precisam da gente é empatia, só isso. Se todo mundo tivesse empatia, nossa, já estaria assim, meio caminho andado, sabe? Já estaria maravilhoso. Só que, né, nem todo mundo tem, infelizmente, sabe? Vontade de colocar empatia assim na cabeça das pessoas pra ver se entra. Bom, os sintomas do autismo em adulto, basicamente os mesmos sintomas do autismo infantil. Dificuldade, né, na socialização, dificuldade de interação, movimentos repetitivos, que são as famosas estereotipias, né, que são movimentos repetitivos ou com a mão, ou com o corpo, ou com a perna. Lembrando que nenhum autista é igual ao outro. Como se trata de um espectro significa isso, tá, gente? Um espectro significa que cada indivíduo dentro daquele transtorno é de um jeito, nenhum é igual ao outro. Cada um é de um jeito, então não dá pra generalizar, de jeito nenhum. Não generalizem, não coloquem todos os autistas na mesma caixinha. E também nas questões sensoriais. O que são questões sensoriais? O tato, né? Por exemplo, essa minha amiga, a Vitória, ela não gosta de, tipo assim, usar camiseta, bermuda, ela gosta de usar blusa e calça, ela gosta de roupa que cubra a pele dela toda, sabe? Isso é uma questão sensorial. E tá tudo bem, sabe? Só que isso, gente, traz muito prejuízo de inúmeras formas.
Porque, nossa, mas o que isso pode trazer prejuízo? Eu vou dar um exemplo da minha filha. A Melissa, por exemplo, a minha filha, ela tem autismo, ela tem 6 anos. Ela já chegou a suar, escorrer suor e ela ficar vermelha de tanto calor. Mas ela não aceitava tirar a blusa de jeito nenhum, nem a calça. Tava de blusa de lã e não aceitava tirar. Foi um trabalho muito difícil, muito demorado, passinho de formiguinha. Foi muito demorado, muito difícil, mas eu consegui trabalhar depois de meses de intensivão, assim, em cima dela. Trabalhar com as roupas, né? Tipo, conversar com ela sobre as roupas e explicar pra ela que no calor, ela tem que usar roupa de calor. E no frio, ela tem que usar roupa de frio. E que no calor, se ela usar roupa de frio, ela vai passar mal. E ela pode até desmaiar, ela pode ficar doente. Parando pra pensar, a gente fala de prejuízos na vida do autista. E as pessoas pensam, mas que tipo de prejuízo? São inúmeros. São prejuízos que a gente não vê, que a gente não imagina que exista. Mas eles estão ali o tempo todo. São invisíveis e a gente a gente consegue enxergar eles com o passar do tempo, sabe? Vai acontecendo situações e aí você vai vendo, esse prejuízo é por conta disso aqui. Os autistas, eles têm muita dificuldade também em, tipo assim, ler a mente das pessoas. Se eu tivesse agora conversando com uma pessoa aqui na minha frente, por exemplo, e ela fizesse um olhar, assim, pra mim, eu já ia entender o que aquela pessoa tá querendo dizer. A gente consegue ler mente. Isso se chama teoria da mente. Você decifrar o que a outra pessoa tá tentando te dizer através do olhar. E isso não existe com os autistas. Eles não conseguem, tipo assim, não existe isso de decifrar. Ou você fala o que você realmente quer falar, seja claro, ou ele nunca vai adivinhar o que você tá pensando. Pro autista é muito difícil saber, por exemplo, o que a namorada espera que ele faça, o que a mãe espera que ele faça, o que o pai espera que ele faça. Isso não existe. O autista, ele não vai entender que você quer que ele faça alguma coisa se você deixar no ar. Não existe deixar no ar. Não deixe no ar. Fale, sabe? Se comunique. Porque pra ele já é muito difícil se comunicar. Ainda mais em sinais, assim, ele não tem bola de cristal. Enfim, é isso. É muito difícil pra ele. Seja muito claro e objetivo e fale com todas as letras o que você quer dizer. Senão ele não vai adivinhar. Bom, os autistas adultos, eles também são muito sinceros. As crianças também são, claro. O autismo infantil também é dessa forma. Mas assim, eu falo em adultos porque, às vezes, eles podem ser muito invasivos, ou muito grosseiros, ou muito mal educados, mas não é por maldade, não é porque ele está sendo mal educado, mas é porque ele é muito direto, eles são muito literais, ele entende ao pé da letra o que você tá falando. Se você falar para um autista, nossa, olha, hoje tá chovendo canivete lá fora, você está querendo dizer que está chovendo muito forte, mas você não disse que tá chovendo muito forte, você falou que tá chovendo canivete. O que ele vai entender? Que tá caindo faca do céu. Ele não vai sair lá fora, porque ele vai ficar com medo de se machucar com canivete caindo do céu. Ele vai acreditar muito no que você tá falando. Então fale, não use metáforas. Queria abrir um buraco no chão e enfiar minha cabeça dentro, de vergonha. Quer dizer o quê? Quer dizer que você tá com vergonha. Se você falar isso pra ele, ele vai ficar pensando, por que ela quer cavar um buraco no chão e enfiar a cabeça dentro? A minha amiga Vitória, ela falou assim pra mim esses dias, por que a sociedade usa metáforas e, sabe, situações assim que não existe pra demonstrar algo que é só você falar, sabe? E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, é verdade. Por que a sociedade fica usando metáfora, fica, sabe, tipo, driblando as palavras, sendo que você pode só chegar e falar, ó, é isso. E a pessoa vai entender. Uma situação muito comum também é eles não entendem ironia, é difícil pra eles entender ironia, sarcasmo, eles têm dificuldade de entender duplos sentidos. Ou então quando eles estão sendo inconvenientes numa conversa, por exemplo, você tá falando, você tá contando um segredo ali pra um amigo seu e ali tem alguma pessoa com autismo e aí ela começa a falar coisas e você fala, fulano, agora não, depois a gente conversa. Você tá dando sinais pra pessoa de que ela tá incomodando. Só que às vezes o adulto com autismo, ele continua ali, tipo, tá, E aí você pensa, poxa, ele não se toca? Ele não tá entendendo que não tá entendendo meus sinais? Não, ele não está entendendo os seus sinais. Se você não deixa claro, ele não vai entender. Ou não adianta você ficar bravo com ele, porque aí é você que não tá sabendo se comunicar com ele, entendeu? Eles não são obrigados a decifrar
o que a gente tá querendo dizer. A gente é obrigado a ser claro com eles. Outro sinal também é que os autistas, eles gostam muito de conversar sobre algo que seja do interesse deles. E aí ela vai sentar com você e vai ficar 2 horas falando sobre estrelas. E você não quer saber, você não tá tão interessado assim, porque você não é tão interessado assim nesse assunto. E ela vai querer ficar só falando sobre estrelas, porque é o assunto de interesse dela. Às vezes, dados como chato, porque ele quer ficar falando sobre aquele assunto. Só que é muito difícil pro autista sentar numa roda, iniciar uma conversa, ou manter uma conversa fluindo, porque ele quer falar sobre o interesse restrito dele, ele quer falar sobre esse hiperfoco dele. E as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem falar sobre assuntos aleatórios, todos os tipos de assuntos, e às vezes o autista quer falar sobre o assunto dele e ninguém tá disposto a ouvir. Então, pessoal, eu tava editando esse vídeo, mas ele ficou muito longo, então eu vou fazer parte 2. Então, esse vídeo vai ser a parte 1. Depois, mais pra frente, eu vou fazer a parte 2 dele, porque faltou muitas coisas pra serem ditas ainda. Eu vou voltar com muitos outros vídeos aqui no canal sobre autismo, tanto em adultos quanto em crianças. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve se não for inscrito, me segue no Instagram que vai aparecer aqui na tela pra vocês. E um beijo, gente. Até o próximo vídeo.